Olá, eu sou Fernando Alberto, sempre por perto em 3 pontos, e trago para você hoje os 3 pontos dessa quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2019. Hoje nós vamos saber que o ex-ministro Antônio Palocci revelou ter efetuado pagamento de propina à deputada Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, e também a governadora Fátima Bezerra, governadora que é do Rio Grande do Norte. Daqui a pouco a gente vem falando sobre isso. Também falaremos sobre o aumento do preço da carne. Você vai entender os motivos dessa alta ao consumidor final e as perspectivas que estão pela frente em relação a esses mesmos valores. E vai saber que a Lava Jato recupera mais de 4 bilhões, isso mesmo. Nesses 5 anos da Operação Lava Jato, mais de 4 bilhões de reais foram trazidos de volta. O que será que isso pode significar? A gente fala sobre isso daqui a pouquinho nos 3 pontos em sequência. Meu primeiro ponto de hoje diz respeito à continuidade das delações do ex-ministro Antônio Palocci, que revelou ter efetuado pagamento de propina à deputada Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, e também à governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, claro, quando a estrutura de poder do PT estava operando em consonância com as empreiteiras. Palocci era o responsável pela distribuição de valores ilícitos pagos pela empreiteira Camargo Correia a vários candidatos do partido, segundo a revista Cruzoé. O ex-ministro ainda teria afirmado que Gleisi e Fátima tinham plena consciência da origem ilícita das doações realizadas pela Camargo Correia. Isso só revela que o modus operandi do Partido dos Trabalhadores, e não pense só do PT, porque o PT estava casado com o PMDB e com outros partidos, era realmente de dividir estas propinas entre os seus pares para possibilitar o aparelhamento da estrutura do Estado para fortalecer os cofres do PT e dos amigos do PT. Enquanto isso, quem era fraudado nessa história toda éramos eu e você, cidadãos brasileiros que pagamos os nossos impostos. Fica aí então a delação de alguém que fazia parte dessa trinca de importância do Partido dos Trabalhadores. Me refiro a Lula, a Dirceu e ao próprio Palocci. Que a gente fique atento para que isso não continue acontecendo em instâncias outras do poder e que a gente possa realmente o tempo todo estar cientes do que acontece nessas estruturas. E mais do que isso, que a punibilidade não passe ao largo das pessoas que sorveram o erário, das pessoas que roubaram o Estado brasileiro. No meu segundo ponto de hoje, eu falo sobre esse impressionante aumento dos preços da carne. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, em menos de 3 meses, cortes como contrafilé registraram alta de 50%. O preço da carne bovina disparou nas últimas semanas e nós temos alguns exemplos aqui: 50% para os cortes como contrafilé, para o colchão mole, alta de 46% no custo do produto, que logicamente foi repassado ao consumidor final. Esta expressiva valorização se deve principalmente à alta da arroba do boi gordo. Para os pecuaristas, os preços atingiram os maiores valores da história, com sucessivos recordes. Para se ter a ideia, o preço saiu de R$ 155,70 no início de dezembro e atingiu nesta semana R$ 231, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA. No entanto, há consultorias que já relatam que a arroba do boi gordo atingiu R$ 235 em algumas regiões do país.
Bom, o Canal Rural traz aqui uma informação que mostra algumas das razões desse aquecimento. As exportações, especialmente para a China, foram aquecidas. Um dos motivos que explicam a alta da carne bovina ao consumidor final são as exportações, especialmente para a China, e isso acontece porque o país asiático enfrenta um grave surto de peste suína africana. A doença, que é altamente contagiosa em porcos e possui taxa de até 100% de mortalidade, já fez os criadores chineses abaterem cerca de 40% do seu rebanho suíno, segundo o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China. Com isso, o país tem aumentado a procura por outros tipos de carnes e especialmente aqui do Brasil. Então, a exportação tem aí, de fato, especialmente para a China, pressionado a condição da oferta interna e pressionado com isso também os valores da carne no mercado interno brasileiro. Também existe um outro fator que influencia a alta da carne bovina, que é a pouca oferta de bois. O CPEA afirma que, de modo geral, houve um alto número de abates de vacas nos últimos anos. Com menos fêmeas no pasto, a oferta de bezerros e, consequentemente, a de boi gordo nos dias de hoje foi prejudicada. E também existem as festas de fim de ano. Aí é claro que também a alta procura, a lei da oferta e da demanda. Aqui no Brasil, apesar do desemprego e da economia ainda estarem em ritmo de recuperação, as festas sempre têm esse aporte de aquecimento para as vendas de carne. Nessa época é normal ter um aumento na comercialização do produto, quando os atacadistas se abastecem à espera de aumento na procura por carne. Certamente o pagamento do 13º salário à população também movimenta esse mercado. Então, quando tantos fatores assim se fazem presentes, há de se esperar que esse aumento se estabeleça. Maldade é querer linkar esse aumento a alguma condição governamental, porque, como todos podem perceber, são situações circunstanciais e que devem mudar à medida em que esse aumento da oferta de carne venha regular novamente o mercado. É a lei do livre mercado, é a lei da demanda, da oferta e da procura. No terceiro ponto de hoje, nós falamos sobre a celebração dos procuradores da Lava Jato e também do procurador Deltan Dallagnol a respeito do retorno de mais de 4 bilhões, isso mesmo. A Lava Jato, nesses últimos 5 anos, recuperou mais de 4 bilhões de reais e a Petrobras acaba ficando com a maioria desse valor. São informações do site UOL, em São Paulo. Ao longo de mais de 5 anos da Operação Lava Jato em Curitiba, chega a 4 bilhões 69 milhões 514 mil 758 reais e 69 centavos, o total de valores recuperados aí pela Operação Lava Jato, que o fez através dos acordos de colaboração premiada, acordos de leniência, termo de ajustamento de conduta, os TACs, e renúncias voluntárias de réus ou condenados. Segundo o Ministério Público Federal, este montante foi atingido no mês de outubro, com o início da aplicação de 220 milhões pela Ecorodovias para subsidiar a redução de 30% na tarifa das praças de pedágio da empresa. Os mais de 4 bilhões devolvidos estão divididos em 570 milhões para subsidiar a redução dos pedágios no Paraná, administrados por 2 concessionárias, sendo 220 milhões pela Ecorodovias e 350 milhões pela Rodonorte.
também em 3.23.990.764,92, referentes a valores já destinados à Petrobras em razão do esquema criminoso descoberto na operação. 416.523.412,77 foram destinados aos cofres da União e 59 milhões foram transferidos para a 11ª Vara da Seção Judiciária de Goiás. Os dados indicam que apenas em 2019 foram devolvidos quase 1,7 bilhão. Olha só que coisa interessante, né? Um montante impressionante de dinheiro desse, e tem gente que ainda vai dizer que a Operação Lava Jato é uma operação imprópria. Ora, impróprio é pensar que é uma operação imprópria a da Lava Jato diante do quadro de devolução de tantos recursos que foram desviados do erário brasileiro. Então está aí a prova de que realmente esta é uma operação que traz uma solidez em recursos recuperados e também no bojo das suas investigações. Porque se não tivesse desvio, não tinha como recuperar dinheiro. Simples assim. Fica aí a nossa alegria por saber que a Operação Lava Jato continua vigente e continua esvaindo os cofres dos bandidos que nos roubaram. Fico aqui com Fernando Alberto, sempre por perto, em 3 pontos, nessa quarta-feira, dia 4/12/2019. Se Deus quiser, até a próxima sexta-feira.